A pele de quem não tem tatuagem ainda está em branco. Isso não é neutro, isso é medo. Quem nasceu e cresceu nesse mundo sabe que o corpo é a última trincheira de controle que ainda temos. O resto foi vendido, domesticado ou distraído. Mas a pele, quando marcada por escolha própria, vira muralha. Vira decisão gravada, vira mural de guerra. Não tem como esconder uma tatuagem de si mesmo. Não dá para se esquecer dela ao longo do dia. Ela é o espelho que você não pode virar de costas. Quem escolhe se marcar entende que não é o mundo que deve aprová-lo, mas ele mesmo. É um voto de confiança em si, mesmo que todo o resto falhe. É a decisão de viver com um lembrete fixo de que nem tudo é passageiro. Em uma época onde tudo é deletável, uma tatuagem é um ato de permanência. Ela desafia a velocidade, ela desacelera a memória, ela congela intenções. Quando você se tatua, você cria raízes num tempo onde ninguém mais tem chão. E isso assusta. Porque quem tem raiz pode crescer, quem não tem escapa com o vento. É por isso que tantos evitam. Dizem que não é o momento, que não encontraram o desenho ideal, que não estão prontos. A verdade é outra. O que falta não é imagem, é coragem. Porque marcar a pele é colocar uma estaca contra o arrependimento. É dizer, se eu errar, vou viver com esse erro. Se eu acertar, vou carregar esse acerto. E nos dois casos, continuo. Essa firmeza é rara. Em um mundo que troca de opinião como troca de roupa, tatuagem é armadura. Quem já se tatuou entende o que é compromisso real. Não é como uma promessa feita na hora da empolgação. É o contrário. É a assinatura depois da batalha. Quando você olha para o espelho e vê o desenho, o símbolo, a frase, o traço, você lembra: eu decidi por mim, e isso ninguém tira. A pele marcada separa os que experimentam dos que assumem. Não é acessório, é cicatriz escolhida, um ritual, de passagem sem cerimônia, onde o único altar é o próprio corpo. E não se trata de estética. É claro que o desenho importa, mas mais importante do que o desenho é o ato. O gesto de sentar, suportar a dor, olhar o sangue misturado à tinta e não recuar. Porque nesse mundo, quase tudo que se conquista é virtual. Seguidores, curtidas, status, opinião dos outros. Mas uma tatuagem exige carne, exige tempo, exige resistência. Ela sangra, e é por isso que ela vale. Porque enquanto todo mundo corre atrás de reconhecimento, quem se tatua constrói respeito. E o primeiro a respeitar é ele mesmo. Tatuagem não é sobre se exibir, é sobre se expor. E essa exposição não é para os outros, é para você mesmo. É o seu passado caminhando com você no presente. É a dor que você não precisa mais explicar. É a luta que você venceu e resolveu eternizar. Cada linha é um fardo carregado. Cada traço é uma decisão confirmada. E quando alguém vê, não vê arte, vê história. Uma história que não precisa ser falada para ser sentida. Porque quem carrega no corpo já aprendeu a falar com o silêncio. A dor de uma tatuagem não é insuportável, mas também não é leve. Ela incomoda. E esse incômodo é educativo, porque ensina a ficar parado mesmo quando dói. Ensina a esperar, mesmo quando a vontade é fugir. Ensina a confiar, mesmo sem ver o resultado final. Quem já se tatuou, entende o que é processo. E isso muda tudo. Porque quem entende o processo começa a aceitar que tudo que vale a pena demora. E tudo que demora, ensina. A maioria das pessoas tem pressa. Querem mudar sem sofrer. Querem crescer sem doer. Querem ser lembradas sem fazer nada que mereça memória. Mas uma tatuagem é exatamente o contrário. Ela não se apaga com chuva, não desaparece com desculpas, não muda com opinião alheia. Ela permanece, e permanecer hoje é uma forma de rebeldia. A rebeldia real não está na gritaria, está na constância, está em manter o que você decidiu, mesmo quando o mundo inteiro está tentando fazer você mudar de ideia. Está em escolher marcar a pele com aquilo que te transforma, e não com aquilo que os outros esperam que você seja. Uma tatuagem não é só tinta, é decisão acumulada, é tempo condensado, é presença desenhada. E quem carrega uma, carrega um fardo a mais.
porque agora precisa ser fiel ao que marcou. Não existe neutralidade para quem se tatua. Não dá para fingir que não escolheu. Não dá para inventar que não sabia. O corpo inteiro vira testemunha. E é isso que cria força, porque se o corpo lembra o que você prometeu, então não tem mais como fugir. E talvez seja exatamente isso que tanta gente teme: a responsabilidade de ter que honrar aquilo que desenhou. Muita gente se recusa a se tatuar porque ainda acredita que o corpo é inviolável. Mas o mundo já nos invade todos os dias, pelas telas, pelas ruas, pelos horários, pelos compromissos, pelas cobranças, pelas expectativas. O corpo já não é mais nosso há muito tempo. Uma tatuagem é o primeiro passo para recuperá-lo. É uma tomada de território, um gesto de retomada. Quando você marca a pele, você diz: esse pedaço aqui é meu. Quem vive de verdade entende que a vida é feita de marcas. Algumas a gente escolhe, outras nos escolhem. Cicatrizes aparecem com o tempo. Mas tatuagens são decisões feitas antes da dor. É por isso que tem valor, porque são escolhas antecipadas. A gente escolhe antes de saber como vai doer, antes de saber como vai cicatrizar, antes de saber se o mundo vai aceitar. E essa escolha prévia separa os que agem dos que esperam, os que fazem dos que falam. Marcar o corpo é o oposto de se esconder. É a prova de que você quer ser visto, mas do seu jeito. Não importa se os outros vão gostar. Importa se você vai continuar a gostar, mesmo depois de anos. Porque a tatuagem não depende de moda. Ela depende de verdade. Ela só funciona se for sincera. O mundo está cheio de gente fingindo. Mas a pele não mente. A tinta não disfarça. O traço revela. Uma tatuagem é uma âncora. Em meio ao caos, ela segura. Em meio à dúvida, ela aponta. Em meio à dor, ela lembra. Porque quando tudo estiver ruindo, você ainda vai ter na pele uma verdade que ninguém pode tirar. E às vezes, isso basta. Um símbolo gravado no corpo pode ser o suficiente para não esquecer quem você é quando tudo à sua volta estiver tentando fazer você esquecer. É por isso que tatuagem não é moda, é ritual. Cada linha é um grito contido. Cada sombra é um tempo vivido. Cada desenho é um código que só o dono decifra. E quem vê de fora não precisa entender. Porque o sentido não está no que os outros enxergam, mas no que você sente quando olha. Se te fortalece, então está certo. Se te lembra, então é útil. Se te representa, então é sagrado. Não existe tatuagem perfeita. Existe tatuagem honesta. E honestidade exige coragem. Porque é muito mais fácil seguir limpo. É muito mais seguro manter a aparência neutra. Mas quem escolhe o traço, escolhe a fricção. Escolhe o desconforto. Escolhe a exposição. E com isso, ganha algo raro: coerência. No fim, uma tatuagem é um teste. Um teste de verdade, de resistência, de identidade. Um teste que começa com a agulha, mas não termina nunca. Porque todo dia você vai ver aquilo no espelho. Todo dia você vai ter que responder àquela pergunta silenciosa: ainda faz sentido? E se fizer, você venceu. E se não fizer, você cresce. Porque até o erro, quando é carregado com firmeza, vira ferramenta. Quem se tatua não busca aceitação. Busca posição, busca eixo, busca firmeza em um mundo líquido. E quem tem isso, já tem mais do que a maioria. Porque enquanto muitos ainda estão tentando descobrir como querem ser vistos, quem se tatua já decidiu o que quer mostrar. A marca é só o começo. O resto é vida vivida à altura do que se carrega na pele. E essa vida, quando bem vivida, dispensa explicações.